A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Quero deixar uma palavra para a meditação de vocês. Se encontra no Salmo 33, 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Amém? Nós estamos em um propósito na minha igreja, que está na palavra lá em Jó, fala sobre a árvore cortada. E a irmã, ela pediu para a gente levar um propósito, e eu levei 3. E o meu terceiro se refere a esse salmo aqui, ó, Salmo 33, 12, que fala sobre a minha nação, a nação que eu vivo, Brasil. E Deus, eu conversando com Deus, e fui para a igreja. Estava um pouco angustiada sobre isso, e fui orar e Deus começou a falar comigo. Deus me tomou de uma forma tão poderosa e eu comecei a sentir a graça dele e comecei a chorar e comecei a falar em mistério, e Deus começou a falar coisas para mim que eu falei que eu não ia falar para a igreja, e ele falou assim: fala para minha igreja, é isso que eu tô falando para você. E eu falei: não, Senhor, não, Jesus, não, Jesus. Que a igreja estava cheia e o temor de falar aquilo, meu coração chega acelerava. E eu falei: Jesus, não vou falar. Ele: fala para minha igreja. Aí eu falei: Jesus, eu não vou falar. E ele falou, e quando eu olhei para a palavra, ele falou assim para mim: olha, não temas. Eu só olhei nessa direção e ele falou assim: não temas, fala para minha igreja. E eu falei: Jesus, não, Jesus. E ele falou assim: fala para minha igreja o que eu falei para você, que eu quero que você passe para minha igreja. E aí eu falei: Jesus, mas tem mulheres de Deus aqui, grandes mulheres do Senhor, homens do Senhor, por que o Senhor não usa eles? E quando eu abri meu olho, que eu olhei para a palavra, outra frase que ele falou: por que contendes comigo? E aí eu falei: meu Deus. E eu balançava a cabeça assim, colocava a mão no meu rosto. Eu falei, e aquele temor e meu coração batendo forte. E Deus usou uma pessoa para falar comigo, algo que me deu mais coragem de falar. E eu falei assim para Deus: eu vou mandar uma mensagem para a moça que tá dirigindo o culto. Se ela ver essa mensagem, ela vai, é porque é Deus. E ela viu a mensagem e eu, com os olhos fechados, ela me chamou. Ela falou, terminou a palavra e ela me chamou lá na frente para me contar algo de Deus. E eu falei: é Deus, agora eu tenho que ir. E eu fui, chego lá, Deus falava assim para a igreja: gente, eu não quero falar de política nem de nada, porque eu não ganho nada com isso. Eu tenho compromisso com a palavra de Deus, sabe? Porque se a gente, igreja, começar a pregar a palavra de Deus, Deus vai fazer coisas grandes, poderosas na vida de pessoas, na vida de famílias. E eu tô falando da nação brasileira, do que a palavra de Deus fala, porque se ele for o Senhor da nação, a nação será bem-aventurada por ele. E Deus falava assim para mim falar para a igreja. A igreja estava cheia. E Deus falava assim: fala para minha igreja que é tempo de se levantar. É tempo de clamar o meu nome. É tempo de clamar a mim sobre a nação brasileira. Fala para minha igreja que é tempo de se levantar. Deus falava assim: é tempo de se levantar. E a minha igreja tem que clamar sobre a nação. E aí eu fiquei pensando, mas assim, teve o culto de missão, por que Deus não falou? Porque Deus, ele escolhe a hora certa, na hora certa, no momento certo, no dia certo, em que momento ele vai falar. E ele falava sobre a nação. Diga à minha igreja que comece a clamar pela nação, porque se a minha igreja não clamar, as pessoas vão padecer. Deus está falando com você, igreja. É tempo de você se levantar e clamar pela nação. E ali eu tive uma visão e eu via as pessoas, pareciam um zumbi. E era guiado, parecia, alguém estava guiando aquelas pessoas. É tempo da igreja se levantar.
Igreja, é tempo de pregar a palavra de Deus, as boas novas do céu, falar sobre Jesus, não se calar, fale sobre Jesus. É sobre esta nação que Deus quer operar e depende de mim e de você, porque se a gente clamar ao Senhor, essa nação, a palavra de Deus fala que ela será bem-aventurada. Você terá uma nação bem-aventurada se você começar a colocar Deus acima desta nação. E foi isso que o Senhor fala para mim. Ele falou: grava um vídeo e manda pros status, pro Facebook. Fala para minha igreja que é tempo de se levantar e clamar pela nação. E eu deixo essa palavra para meditação do seu coração, a qual Deus falou comigo. E foi forte aquilo que ele falou. Então pregue sobre Jesus, fala sobre a palavra de Deus. Não se cale e clame ao Senhor por esta nação, porque se a gente clamar, a gente verá as bem-aventuranças do Senhor nesta nação. E eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus.